Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Pedro Rocha. Olá, Kati, que alegria estar com você aqui na Rádio MEC, que eu sou ouvinte há tanto tempo e estou muito feliz de estar com você para conversar sobre poesia e literatura. E para a gente também é ótimo receber você. Eu sou Kati Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Pedro Rocha é poeta, editor do selo Navisona e professor na EAV, Escola de Artes Visuais do Parque Lage. É do Rio de Janeiro e já publicou vários livros. Escrita de Galo, 11, Chão Inquieto, Experiência do Calor, Ogivas de Urgência, Nervo Verso, Oju Axé e Desembrulho no ano passado. O Desembrulho, ele me leva, Pedro, a uma sessão como se eu pudesse tirar alguma coisa que estava fechada. Eu vou abrindo aquilo ali, vou desembrulhando aquilo ali e vou encontrando muita coisa que estava fechada. Isso é uma interpretação minha só com o título. Eu já acho extremamente poético, então te parabenizo por isso e principalmente pelo livro lindo que você está fazendo. Eu queria que você falasse sobre ele. Ai, que alegria ouvir sua percepção, seu comentário, e é exatamente isso mesmo. A intenção com essa substantivação, com essa, né, e colocando o zero, o algoritmo zero no final, né, como sendo o último O, era realmente para abrir um estranhamento e uma gaveta, uma dúvida, uma possibilidade. E esse livro é justamente um livro onde eu tentei aprofundar a minha pesquisa com a arte datilográfica, com as máquinas de escrever. Então eu comecei a fazer um trabalho aprofundando o que já vinha do Nervo Verso, que pela primeira vez eu decidi, porque eu sempre escrevi nas máquinas de escrever, em uma máquina de escrever, na verdade, que era da minha avó, que trabalhava no Capanema, morava no Cosme Velho e ia com essa máquina no bonde até o Capanema. E aí, depois ela me deu essa máquina e eu me apaixonei, comecei a escrever em máquina de escrever e nunca abandonei. E aí, no Nervo Verso, eu resolvi, só é uma ponte para chegar no Desembrulho, eu resolvi que eu ia publicar do jeito que eu escrevia, com rasura, com erro e tal, porque era uma questão de mostrar a urgência daqueles textos. Só que aí eu vi, depois que eu podia aprofundar, através de umas cartas do Hélio Oiticica, A Máquina, eu vi que ele batia a mesma palavra várias vezes, numa aula do Fred Coelho, inclusive, professor da PUC. Aí eu me dei conta disso, eu falei, eu posso ir mais longe na máquina de escrever. E aí eu ganhei uma outra máquina de escrever. Aí eu vi, mas cada máquina de escrever tem uma voz diferente, porque ela tem um estado de conservação diferente. Às vezes ela tem um tipo diferente, ela tem uma tipografia distinta. Uma tem serifa, outra não tem serifa. A tinta tem mais carga que a outra. E aí eu percebi que eu podia investigar essa expressão poética, né? E acabei que eu fui adquirindo máquinas e ganhando e pesquisando e tal, consertando outras. E aí acabou que esse livro é feito em 10 máquinas diferentes. Eu botava todas elas em várias mesas, assim, e foi todo um trabalho para descobrir, por exemplo, quando o poema é texto, descobrir qual voz, como se fosse um jogral, né? Mais ou menos, assim. E qual máquina fala qual parte de texto. E aí foi uma coisa doida da minha cabeça, assim, né? Tipo, enfim, mas que eu fui me dedicando a isso, sem saber se isso ia passar, mas enfim, mas foi uma delícia. E aí depois eu investi também em carimbos, fiz vários carimbos com EVA, e fiz também letra 7, aquela letra decalcável e tal. Algumas outras pessoas me disseram, por que você não fez isso? Dá pra fazer no computador, a letra de máquina de escrever. Eu falei assim, não, mas é que no computador, na máquina de escrever, eu boto mais força, eu boto menos força, tem dinâmica, né? Não é pela questão de ser charmoso, de ser uma letra de máquina de escrever. São várias letras diferentes e é a tradução da força física que eu faço em cada palavra, em cada letra. Se eu bater com força é uma coisa, se eu bater sem força é outra coisa. E isso tudo está presente. Agora,
eu preciso abrir um detalhe só aqui que não tem nada a ver com literatura. Você tem essas máquinas de Tem. escrever em casa e você adquiriu como? Comprou de colecionador, de gente que tinha. Porque eu tenho uma máquina de Sim. escrever em casa que eu usava, né, quando eu era jovem. Ela tá lá, mas ela hoje está numa espécie de exposição na minha casa, é uma relíquia que eu tenho. Como é que você faz? Você vai aonde para conseguir essas máquinas? E a manutenção dessas máquinas? Perfeito. Olha, a primeira máquina foi a da minha avó, uma Royal, ela tá no livro. eh, e aí depois, tem a máquina da minha companheira, a Amora, que é uma máquina que ela ganhou quando ela era criança. Ela fazia o espetáculo Elas por Ela. Quando foi o aniversário dela, deram o presente em cena. Ela tinha acho que 10 anos, algo assim. E ela tem a máquina até hoje. É uma Olivetti. E aí eu ganhei uma outra Olivetti. Alguém me deu. E aí depois, no Shopping Show, eu comprei enfim, que são várias Olivetti, né? A maioria que eu tenho é Olivetti. Aí depois, eu até resolvi fazer... a maioria das máquinas eu ganhei. Eu ia fazer um texto, isso que eu ia dizer. Eu ia fazer um texto sobre cada máquina, a origem de cada máquina, de quem foi, quem me deu, como chegou a mim, aonde eu consertei, qual era o problema e tal. Mas ficou longuíssimo, longuíssimo, e eu ia entrar na vida pessoal das pessoas. Por exemplo, tem uma amiga minha que a máquina era da mãe, o outro era do avô. E aí, enfim, várias complexidades particulares que eu achei melhor não entrar, né? Porque ou seja, posso até fazer um outro livro É sobre isso que eu ia isso. dizer a você. Eu acho que pode vir aí um outro livro e valeria a pena. Sim, realmente sobre o concerto, hoje em dia é muito difícil. Eu conheço 2 mecanográficos no Rio de Janeiro. Conheço uma moça que é mecanográfica também, mas ela mora em Itaipu, eu acho. E eu tenho um grupo de WhatsApp de mecanográficos autodidatas do Brasil. Todos Gente, jovens. A maioria é mais jovem que eu. Mas é muito difícil, porque nenhum está no Rio de Janeiro. E uma máquina pelo correio, eles até fazem... O trabalho deles é esse. Vender máquina, consertar máquina, tudo para colecionador. É muito difícil que alguém realmente use as máquinas. Eles usam, claro. Mas, assim, ter tantas máquinas e usar todas... Porque é isso, eu não sou colecionador. Minhas máquinas ficam dentro do armário para não pegar poeira. Não tem aham. nenhuma de decoração. Você, na verdade, você é usuário. Eu sou Elas, usuário, elas são exatamente. usadas por você, Exatamente, né? exatamente. Bom, vamos matar a curiosidade, né? Para a gente ouvir um dos seus poemas Vamos. escolhido por você. Vou ler esse poema aqui, que é o último poema que eu escrevi para esse livro, que é dedicado a um sobrinho meu que faleceu, e é da madrugada entre o momento que ele faleceu e o corpo ser liberado. Na verdade, foram alguns dias, porque teve toda uma situação. E aqui na outra página, para quem eu vou descrever para quem não está vendo, Aham. eu fiz o rosto dele em letra 7, Nossa. né? E o poema é um poema que... Esse poema não tá muito... Ele não tem muita questão visual. Ele é mais um poema muito sentido. E é pro Caio. Lindo, brilhante, breve. Discordava de quase tudo quando surgia um assunto. Dizia não e abria um sorriso, querendo explicar melhor. Desfolhante de novidade. Sempre uma dobra, um desenho, algo escrito. Dia frio, de céu aberto. Conversa acesa, criança sem pressa. Estendi a mão com líquida calma. Caio, esqueci que você era tão grande. Foi o que te disse sábado passado naquele abraço demorado de tio, repertório da saudade. A gente te ama, garoto. Você vai ter sempre lugar. Nossa, que forte, né? Que poderoso. Eu costumo dizer que nada se compara à força de uma poesia, não é? Os poemas, eles nos calam e nos falam. Sim, É impressionante. Quando você fala de repertório da saudade, nossa, quantos de nós, não é, Pedro, temos os nossos repertórios da saudade? isso. E como ouvir, né, um poema desse que você fez para o seu sobrinho, ele pode ser
ouvido e entendido por tantos de nós, para tantos sobrinhos, filhos, maridos, pais, mães, amigos, né? Poema belíssimo do Desembrulho. Mais uma vez eu digo, vale a pena a gente conhecer todo o repertório que você traz no seu livro. Para aqueles que tiverem interesse, Pedro, como é que faz para a gente, por exemplo, ter acesso ao seu livro Desembrulho? Perfeito. Olha, esse livro, por ser independente, não ser uma editora, enfim, é um selo gráfico, que é uma Kombi Livraria, que eu tenho a Navezona, que eu tenho com o meu parceiro Pedro Lago. Então, a gente vende através do Instagram, ou o Instagram da Navezona é __ Navezona, e tem o meu, que é pedro.de, né? pedrod.s.rocha. pedrod.s.rocha. Exatamente. Pode falar com você Pode. e saber como é que faz. Exato. E ainda tem o __ Navezona com Z. Isso, Não é? exatamente. Que aí vai conseguir também ter acesso e conseguir, inclusive, conhecer mais os trabalhos editoriais. Perfeito. Não é que eu sei que você é uma pessoa que, ou seja, ajuda também e patrocina e incentiva e coloca muita gente para seguir, né? Na Exato. literatura e na poesia. Experiência do Calor, você fez numa época. Você lembra o ano em que você produziu? 2012. Olha só. E lançamos em 2013. Isso. E trata do que em Experiência do Calor? O Experiência do Calor, curiosamente, é sobre perda também. Não sobre perda, mas ele é... Cada livro meu, ele é curioso isso, já assumi isso e já deu para eu já notei, que após cada publicação, a linguagem dá um cavalo de pau. E aí o livro seguinte vem com uma linguagem muito diferente. Esse aí, que é o terceiro livro, ele veio com um abandono de uma construção mais formal que eu tinha feito no livro anterior, que é O Chão Inquieto, que é o segundo livro. E esse ele veio... os textos estavam muito urgentes para sair e com muita dor de perda. Eu me dei conta de uma amiga que tinha sofrido um assassinato, uma amiga, há tempos atrás, mas ela era cantora. Eu ouvi a voz dela no rádio e escrevi um poema meio... esse livro foi assim, eu escrevi o poema e achava ruim. Eu falava, nossa, isso é muito ruim, esse poema é ruim. E aí eu falava, não, mas ele é necessário, eu tô aqui fazendo alguma coisa. Só que como já estava prenhe de linguagem, eu perguntava para as pessoas e elas diziam, não, cara, tá bom, tá bem escrito, eu tô entendendo. E aí, o Experiência do Calor é porque esse livro trata também de uma outra perda, e de um amigo meu, o Erickson Pires, e ele, no dia do enterro, eu fui o primeiro a entrar na capela, botei a mão na testa dele e ele estava quente. Ou seja, foi uma o meu, mas... e logo depois ele estava frio, mas quando eu botei a mão, eu achei que ele estava quente, que ele estava, sabe, foi uma coisa assim, enfim. E eu comecei a escrever esse texto que chama Experiência do Calor, Jardim Só Flor, durante 1 ano. Então vamos falar de Chão Inquieto, Vamos. Não é? Que é uma obra que é anterior, como você disse, Exato. da Experiência do Calor, né? Vamos falar dele. O Chão Inquieto, meu segundo livro, ele é de 2010 e ele é 8 anos depois do meu primeiro livro. Então, assim, eu passei um tempão escrevendo, né? 8 anos. Porque quando eu publico o primeiro livro é aquela antologia de tudo que você já conseguiu escrever bem na vida. E aí, o segundo livro, eu tava vazio. Assim, eu falei, para onde eu vou agora? E aí, eu comecei a trazer uma escrita, eu achei que... Eu tive vontade de elaborar os poemas, fazer poemas... mais sonoros e com uma métrica mais definida, com uma sonoridade, palavras escolhidas, uma sonoridade muito do Ferreira Goulart me vinha à mente, da Cecília Meirelles, que é minha fundação
do mundo mesmo, da personalidade, é Cecília Meirelles ou Isto ou Aquilo. Porque antes de eu ler, a minha mãe já lia esse livro para mim. Então, assim, aquilo é a fundação da minha personalidade mesmo. E vinha, sabe, e eu fui elaborando esse livro e tal, e de repente esse livro causou uma estranheza muito grande em alguns amigos. Eles olharam e falavam, nossa, mas esse livro, ele tá tão duro, ele tá diferente, ele tá sério. Teve sempre essa coisa do você, ué, mas você tá meio sério, sabe? E aí, mas isso, ele sai pelas 7 Letras, que foi incrível ser publicado nas 7 Letras, fazer parte do catálogo das 7 Letras. E foi uma alegria grande, assim, sabe? E ele, de certa forma, né, e como você mesmo disse, ele trouxe um outro Pedro Rocha, Exato. não é? Que as pessoas estranharam. Porque, na verdade, né, Pedro, a inquietude, aproveitando até usando a palavra que você usa no título, né, a inquietude, muitas vezes, ela pode vir de outras maneiras. A gente tem uma ideia, assim, de que o se mexer, se movimentar muito, falar muito rápido, responder, são grandes movimentos. Sim. Mas os movimentos internos que a gente não vê, gente, eles são absolutamente poderosos. Ninguém está vendo, mas você está, às vezes, numa movimentação interna que produz uma obra que você vê que as pessoas estranham, causam um estranhamento. Pronto, a poesia fez efeito. Perfeito, né? perfeito. O poema isso. fez efeito. É isso. Vamos falar das suas outras obras. Seu primeiro livro, né? Sim. Que você comentou aqui com a gente. Sim. Queria que você falasse dele e que você também. Eu sei que você tem um poema que você separou pra gente sobre ele, Isso, né? Dele. Isso. Esse primeiro livro é o 11. Ele é pela editora Azog. E ele é o meu livro inaugural, primeira coisa que saiu. Então tem de muitas idades, né? E uma coisa bacana que, assim, o que eu comecei a frequentar, o CEP 20.000 é um evento que acontece no Sérgio Porto desde 1990, né? Criado pelo Chacal e pelo Guilherme Zarvos, e uma série de poetas como Vianney Mosé, Bianca Ramoneda, Gisela Campos, Michel Melamed, Guilherme Levi, enfim, muita gente da minha geração, Tavinho Paz, que nos deixou recentemente. Olha, muita gente frequentou o CEP 20.000. E eu cheguei no CEP em 91 e comecei a ver aquilo e foi muito incrível. E eu comecei a escrever para falar. Então, os poemas desse livro 11, eles são muito orais, sabe? Tinha até aquela dúvida, será que funciona no papel? Será que isso é só para ser ouvido? Né? E aí, quando eu publiquei, ele era muito maior. Aqui tem muito mais poemas do que os que eu recitava, do que eu falava no CEP 20.000. E aí, por exemplo, o Chacal me fez esse mesmo comentário. Quando ele leu o livro, ele falou, cara, eu não conhecia você, sabe? Porque eu, na verdade, escrevia muito, mas algumas coisas não eram para ser lidas. Vamos ouvir um deles, então? Vamos. Que você separou pra gente Isso. ter ideia até desse comentário do Chacal, né? Perfeito. Esse poema aqui, por acaso, é um poema que eu fiz para a Rádio MEC. Era a Radioteca Jovem, com Zé Zuca. Agora não me lembro o ano. A gente até tem que abrir um parênteses, né? O Zé Zuca, o grande Zé Zuca, né? Que inspirou tanta gente, né? Com o seu talento, a sua educação infantil que ele trabalhava, né? O teatro, a música, e que foi o grande nome da Rádio MEC para a garotada e que realmente fez a diferença, né? Muito. Com os seus programas, enfim. E você escreveu poemas, participou e depois eles foram veiculados na Rádio MEC. Então, esse é o resumo, né? Do que você está dizendo para a gente. Exato, obrigado. Imagina, vamos a ele. Me emocionei aqui, as palavras foram, né? Porque eu fiz esse poema para a Rádio MEC quando teve esse concurso na Radioteca Jovem. Vou ler. Rádio MEC. O acorde que me acordou essa manhã era cor de verde. Um toque-toque sincopado, um tico-tico pousado na copa. Um fagote marfagarfo
acordeando o dia no fole das folhas serenadas. Gente, vamos aplaudir. Eu sou única aqui, mas eu tenho certeza, né, que tá todo mundo que está te vendo ou te ouvindo, de certa forma entende. Quer dizer, você tinha uma sonoridade Isso. e, lógico, você estava acostumado, tinha uma questão de oralidade, mas as palavras, elas fazem junção umas com Sim, as outras e o sentido é muito maior. Pedro, vamos ouvir aquele que você separou aí pra vamos. gente do Hoje é Axé? Hoje o axé. Hoje é Axé. Sobre o Hoje o axé, eu conto rapidinho. Esse livro eu escrevi durante 17 anos. Nossa! Porque foi uma coisa... Quando eu comecei a frequentar a Sociedade Candomblessista, comecei a frequentar, e sempre que eu estava no candomblé, eu escrevia alguma coisa de acordo com as experiências que eu vivia. E aí, só que eu tinha um pacto comigo mesmo, que era só escrever lá. Só quando eu tivesse... eu não podia escrever... Não era uma coisa mental, era uma coisa muito de sensação, era uma coisa de vivência mesmo. Então eu escrevia lá. E aí, demorou um tempo até que eu concluísse. Vamos ouvir então um dos poemas desse livro que você levou tanto tempo para você escrever e concluir. Nasce o bara, banho rubro em barro brabo. Nasce o bara, búzio boca, búzio olho, búzio crista, bonito, bruto e bem feito. Bota o caminho onde quer, abre o voo, vigia a porta. Fale com ele antes. Agora, esse bara é mais um em casa. Poesia abre o caminho da asa. Bom, a gente fica aqui com vontade de ler os outros, mas quando você termina e diz poesia abre o caminho da asa, é o seguinte, não é, gente? Vamos voar. Isso. Porque a poesia te dá essa possibilidade. Você não Exatamente. nasceu com asas, mas leia uma poesia, escreva uma poesia e sinta o que é a liberdade, Isso. não é? Perfeito. Para a gente encerrar, Pedro, você trouxe um outro livro aqui para gente que é pequenininho, chama-se Nervo verso. Nervo Verso. Também com máquina de escrever, Exatamente. né? Que foi minha primeira publicação, onde o desembrulho quis aprofundar essa linguagem. E aí, quer que leia um desse? Lógico, para a gente encerrar, vamos ler um desse. Perfeito. Então eu vou ler esse aqui que chama Plataforma. Pracildo, Mayakovsky, Domingos, Nadan e Pedro Manriques Figueroa e Aline Elias. Um poema cabe, abre, invade qualquer plataforma, pois é ele quem se suporta. Ele se apoia em toda a superfície e mesmo em nenhuma. Quanto mais estranha o poema aranha, tece sua web. Com maior o avesso, o poema atravessa, como nessa fresta de possível. Tá tudo indo do jeito que dá, mas ele tá sempre ali. Ele tá lá. Pode ser duro de abrir, mas é a única parada que não vale a pena de desistir. Pedro Rocha, é a única parada que não dá, né, que não vale a pena de desistir, e que bom que você não desistiu, não é? E que tantos outros poetas brasileiros insistem. Perfeito. Eu acho que a arte de insistir, não é? É que nos alimenta, é que nos faz chegar a algum lugar. E aí eu pergunto para você, por que essa insistência com a poesia, com os poemas? Nossa, eu acho que ler dá tanta alegria, sabe? Eu sinto que sempre que eu leio, eu cresço tanto, a minha cabeça, a minha vida muda, minha relação com o mundo fica diferente. E eu acabei tendo vontade de propor também essas mudanças, porque como a poesia é uma subversão da linguagem, né? A poesia ela é meio subversiva, porque ela abandona o discurso, ou seja, ela é mais antiga que o discurso, na verdade. O coração batendo é o primeiro poema, né? É o ritmo e tal. Então, a poesia é como uma volta a fazer fogo, né? E aí, uma vez que eu comecei a sentir isso e a ler bastante, fica
fica muito difícil abandonar essa vontade propositiva, né? E é uma relação com o mundo mesmo. Pedro Rocha, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor. Foi maravilhoso conversar com você, ouvir você e principalmente ler você. Que muita gente ainda leia a sua poesia e muitos livros de poemas venham aí. Quem sabe vem aí, né? Os poemas da datilografia. Isso. Não é? Muito Kátia, obrigada. eu estou muito emocionado de estar aqui pela primeira vez, muito emocionado de estar contigo e nessa rádio que eu ouço desde sempre, desde criança, é incrível. A gente também. Eu posso dizer para você que a gente também fica emocionado e que poesia é sempre uma emoção. É preciso entrar, conhecer, viver, experimentar, né? Ter a experiência desse calor. Perfeito. Não é isso? Gente, pois é, vamos lá com gravação de Rafael Espíndola, edição de Rafael Napoleão, imagens para o videocast de Oswaldo Austin, iluminação de Luiz Oliveira e edição de Jean Albernaz, com produção de Rafael Tavares. O Conversa com o Autor termina aqui. Nós voltamos na próxima semana, porque literatura é uma ótima viagem.